Olá, vamos à explicação rápida? Critérios para identificação do serviço público. Nós sabemos que serviço público é uma atividade prestacional em que se atinge a necessidade coletiva sob um regime mais publicístico. Então, são serviços públicos, saúde, educação, energia elétrica, fornecimento de água, são todos serviços públicos. Só que a doutrina costuma identificar 3 critérios que em si, isoladamente, não são suficientes para categorizar uma atividade enquanto serviço público, mas que são úteis. Quais são esses critérios? O critério subjetivo, o critério material e o critério formal. Critério subjetivo significa que serviço público é prestado pelo Estado subjetivamente. Por que esse critério é insuficiente para categorizar serviços públicos? Porque, de acordo com o artigo 175 da Constituição, os serviços públicos são de titularidade do Estado, mas tanto podem ser prestados diretamente pela administração, como também podem ser delegados à iniciativa privada por concessão ou permissão de serviços públicos. Então, apesar de serem de titularidade estatal, eles podem ser prestados tanto diretamente quanto indiretamente. O segundo critério é o critério material. Serviço público serve para preencher materialmente necessidades coletivas. Por que esse critério é insuficiente? Porque não são todas as necessidades coletivas que são preenchidas pela via dos serviços públicos e também porque nós temos algumas atividades que não propriamente preenchem necessidades públicas, mas que são serviços públicos. Como, por exemplo, jogos de azar, loteria esportiva são serviços públicos. Não por conta do fato de preencherem necessidade de você fazer o seu joguinho, né, semanalmente ou no final do ano, mas justamente porque eles acabam juntando recursos para aplicação em políticas sociais dentro de critérios específicos. Daí porque eles são considerados serviços públicos, apesar de não preencherem materialmente uma necessidade urgente da coletividade. Também existe o critério formal do regime jurídico. Claro que o serviço público tem um regime mais publicístico, mas varia em função da prestação, porque o serviço público tanto pode ser prestado pela administração pública direta, por uma autarquia, e aí se sujeita integralmente ao regime jurídico público, quanto pode ser prestado por uma concessionária, uma permissionária, com algumas derrogações. Então, quando a concessionária e permissionária, apesar de ser pessoas jurídicas de direito privado, prestarem serviços públicos, o seu regime será um pouco mais publicístico por conta do fato da importância das atividades. Então, a responsabilidade será uma responsabilidade objetiva, vai ter uma série de limitações em relação à penhora de bens, por conta de prestar serviços públicos. Então, são 3 critérios, mas em si eles são insuficientes, pois podem ser questionados. Daí porque a definição de serviço público é mais abrangente no sentido de abarcar todos esses critérios e fazer os poréns, as observações existentes no âmbito desse assunto tão relevante que é o assunto dos serviços públicos.